O meu nome é Fernando. Meu nome é Ismael. E esse é o QPQ. Sejam bem-vindos. Tá, então a gente já definiu as possíveis pautas, né? A gente pode começar assim, eu começar dos assuntos mais chatos que termina rápido, né? Que é a questão do teu ex-presidente aí, que foi, como é que se diz? Não é que ele foi solto, né? Ele foi elegível, né? Tudo que foi feito ali meio que tá prestes a ser desfeito, né? Não foi inocentado ainda, mas o julgamento foi anulado por imparcialidade do juiz, né? Ou parcialidade do juiz. É como se o juiz não era competente para fazer aquilo, né? É O que como o se fosse pessoal esquece é que porque assim, apesar de eu não concordar com quer dizer, a manobra que foi feita, eu entendo por que ela foi feita, porque estava sendo feita outra manobra por trás naquela época, que era tentar fazer o Lula virar ministro para ele não poder ser condenado, né? Pra ele ganhar imunidade. Então, É verdade. tipo assim, vamos fazer rápido isso aqui, da forma mais rápida possível para condenar esse cara logo, para ele não virar ministro. Porque se a gente condenar, ele não pode virar. Então, Tudo é jogada. Eu entendo que o que foi feito, e isso não quer dizer que ele é inocente. Só quer dizer que o julgamento foi feito de maneira ilícita, né? O que eu entendi é que vai começar do zero. Só que, cara, meu o Deus, outro lado. É que a gente fala como se a gente não fosse brasileiro e soubesse que vai dar, né? E aí tem aquela questão do. Tipo, ano que vem é eleição, aí, bem agora, tá ligado? Tá começando a ter esses negócios aí. O Lula foi hoje ou ontem, eu tava lendo aqui agora há pouco, ele tá, né, chamando até o Bolsonaro de terraplanista, e negacionista também, eu acho. Não sei, vai um monte. Daí eu fico pensando. É a palavra da vez agora, né? Então aí nós estamos falando de política mesmo, né? Chamam de genocídio também. Ele falou que o Brasil estava a economia super alta quando ele estava aí. Eu não sei, falou um monte de coisa ali. Não importa o que ele fala, porque é só imaginar o que ele falou que tá bom, né? Mas é isso. O que ele mais fala mesmo, é irrelevante, né? Porque ele só é um bom discurso, um bom orador, né? Ele faz discurso, mas como político é que nem os outros, cara. É mentiroso, né? Não faz o que promete, né? Mas Diz que não sabe das coisas, mas tava por baixo do negócio. Então, cara, não entende como é que aquela foto apareceu lá. Então, mas eu não quero falar desse assunto em específico porque está sendo falado em todo canto, né? Todo lugar, assim. Mas a entender o que está acontecendo, né? Por que essas coisas acontecem, né? O que me chamou a atenção, assim, para comentar é que, cara, a justiça, ela pelo menos essa brasileira ali, ela funciona de acordo com a pessoa que está julgando ali, né? Não é de acordo com os fatos, de acordo com a lei, nada. Vai julgando aí, né? O que aconteceu, aconteceu. Não, o que eu quero destacar dessa história toda é que eu não costumo assistir, né? Eu vi um resumido lá, um compilado de acho que 25 minutos da live que o Bolsonaro fez. E eu só cliquei porque na thumbnail tinha um globo do lado, assim. Eu falei, não, eu sou obrigado a ver o que foi falado aqui, cara. Ele botou um globo e o globo se girava sozinho, inclusive. E perguntou, pessoal, quando que eu falei que a Terra era plana? Eu não me lembro, alguém tem alguma prova? Ô, fulano, eu falei hoje que a Terra era plana? Não, né? Não falei, né? Então olha só o globo como gira. Ali. É que não tem como lidar muito com isso, né? Cara, a partir do momento eu acho que se a pessoa tá xingando a outra assim de terraplanista, qualquer uma, tu já vê que ela tem uma ideologia por trás, né? E tendo uma ideologia por trás, tu já sabe até o que ela vai dizer, né? Então... Mas apesar das besteiras que o Bolsonaro fala, ele falou uma coisa que é bem real, porque eu já falava isso muito antes de... Cara, eu lembro de mandar e-mail pro pessoal da empresa perguntando se eles são burro e achar que votar resolve alguma coisa. Porque ele falou, eu não posso, o Bolsonaro, né? Eu não posso fazer absolutamente nada. Eu ia falar sobre isso. A responsabilidade de cada um. E se eu mando abrir, vai ter prefeito que manda fechar. Se eu mando fechar, vai ter prefeito que manda abrir. Porque lá na ponta, quem tem o poder maior é o prefeito do município. Ele falou, tem o prefeito do município, do menor município do Brasil, que tem 800 habitantes, ele tem mais poder que eu. Porque se eu mando fechar a nível federal,
ele vai lá na ponta e diz, não, vai tudo abrir, eu não posso fazer nada. Porque se eu fazer um decreto, né, se eu assinar aqui um decreto, vai ter que ser aprovado pela Câmara ainda. Eu não O posso que fazer ele fizer vai absolutamente dar nada. ruim, E né? é verdade. E sim, ele falou isso também. E eu também concordo. Que não importa o que ele faça, ele vai ser taxado de genocida, Se ele negacionista. libera, tá espalhando doença, né? Não, se ele abre, é doença. Se ele fecha, ele tá acabando com a economia. Ele não tem como ganhar. Não, não tem o que fazer, na real. Eu não sei se foi nessa live, eu não assisti, eu tava ouvindo alguém que tirou um áudio dele, ele tava comentando sobre a dependência das pessoas pelo governo, assim, sabe? Que as pessoas estão cada vez, cara, é o que a gente fala faz um tempinho, né, cara? Cara, mas foi ele que falou, isso eu achei massa, cara. Ele dizendo assim, para parar de depender do governo, auxílio emergencial, auxílio isso, aquilo todo. Quanto mais depender do governo para tudo, absolutamente tudo, assim, sabe? É aquele negócio, né? E O cara não, só manda. deixa eu terminar. Aí ele tá dizendo que essa ideia aí, ó, essa ideia de auxílio emergencial vai cair para os prefeitos. O É prefeito o que eu ia dizer. o prefeito vai começar a fazer a mesma coisa porque funciona, entendeu? Esse ponto eu concordo, que é o que eu ia dizer agora, que assim, eu sou, ele, tipo ele, né? Ele é contra fechar. Então, se vocês vão fechar, quem vai ter que pagar esse auxílio são vocês. É, Eu acho justo, né? é, Porque é aquele negócio que ele falou. E isso eu também tô falando há bastante tempo. Que só quem é a favor de fechar é o cara que tá com a vida ganha. O cara que, né, o final do socialista de iPhone, né? O cara é. que tá trabalhando em casa, o cara que não precisa sustentar a família, o cara que não precisa Nunca andou de ônibus, né? que não Nunca andou precisa com trabalhar hoje para povão. comer amanhã. Esse é o cara que tem a favor. Mas a maioria do pessoal quer trabalhar, cara. Precisa, na verdade, não é que quer, precisa. Não, e fora que quer trabalhar porque. Opa! Fora o que quer trabalhar porque é melhor do que ficar em casa, né? Tem gente que gosta de trabalhar, nem isso pode, né? Tem um Porque, estudo porque... aí, eu não sei se foi ele que citou, não, acho que foi outra pessoa que citou, que aumentou até os casos de pedofilia, né, em Uhum. casa, né, porque, imagina, vamos dizer assim, o cara normalmente não tem contato com os filhos, ou o tio que não tem contato com o sobrinho, uma coisa assim, né, e aí ele vai ter Uhum. contato 24/7, Ou entende? aquelas famílias que vive 10 pessoas numa casa, né? Tem, né? Aquela pessoal que Violência tem que. doméstica aumenta, pedofilia, né, um monte de Aí eu coisa aumenta. pergunto. Aí eu pergunto, isso não faz parte do plano? Eu Que tenho é, minhas dúvidas, eu acho que sim. porque esse negócio ali, isso que tu acabou de falar, aumentando os problemas de violência, etc, isso não é de agora. Isso já faz assim, já no ano passado, inclusive. Então, não há mais desculpa para dizer, eu não sabia. Ainda bem que veio esse estudo, porque eu não sabia que estava acontecendo isso. Afinal, né? Eu, além de ser um governador, vivo numa bolha. Mas então, nem desculpa, né? Para dizer que não sabia disso. O que eles vão dizer, né? Eu não sabia, né? É normal eles dizer isso, na real. E é que nem a questão da vacina, que é a questão de quem manda mais, né? O próprio governador de São Paulo lá comprou vacina sem aprovação nenhuma. A vacina que foi comprada, tá, a Coronavac naquela época, ela nem tinha. Primeiro, não tinha aprovação nacional, né? Não Pô, foi era bem aprovada aqui. prematuro, né? E não foi aprovado na própria China, cara. A Coronavac foi aprovada na China agora no final de janeiro. Mas não Imagina foi isso, cara. antes. Não foi. A vacina não foi comprada, ou pelo menos falado que ia ser comprada antes de ser declarada a pandemia oficial? Eu não Porque me lembro. quando surgiu o coronavírus, assim, ó, tá vindo um vírus aí, o negócio tá ficando feio, né? Aí levou um tempo, né, para declarar o lockdown, né? O estádio de sítio, né? Que é curioso, né? Estádio de sítio ser declarado Não, estado de por. sítio é maneira de falar, né? Não é estado de sítio. É. Mas o que eu queria falar disso aí, eu tava pensando, né? Tá, o cara sabe que tá fazendo, né? Não, vamos lá, né? Ele sabe. A popularidade dele tá caindo, ok. E ele não tá nem aí. Normalmente, um político, assim, esses mais fraquinhos, eles vão muito na onda, né? Se o povo aprovar tal coisa, eu faço. E aí não é a questão. Ele parece ser diferente nesse ponto ali. Ele, assim, não tá nem aí para as consequências e para a repercussão.
muito menos se ele não for reeleito. O que me faz pensar que tem algo muito estranho por trás, porque ele vai sair, né? Vai sair de acordo com o tempo e vai estar numa boa, né? Isso que eu tava pensando. Também não é bem assim, porque ele mudou algumas coisas. Desde que o Lula foi solto aí essa semana, e algumas coisas ele mudou. Já começou a usar máscara, né? Já começou a ser pró-vacina, esse tipo de coisa, né? Os comentários ele mudou. Alguns comentários mudou. Mas a política em si de fechar tudo, isso aí não mudou. Então tem o meio termo aí, né? Ele é contra o fechamento. E eu acredito que se fosse outro governo, vamos pegar aí, vou botar o governo do PT, fosse o Haddad lá. Eu acredito que ia ser a mesma coisa, só que o contrário. O pessoal, a oposição sempre é contra o governo, certo? E a oposição, sim. Então ia ser a mesma coisa. Vamos dizer que vamos. Por isso que é fácil ser opositor, né? O governo não quer fechar, então vamos dizer que abrir é bom. Sim. O governo quer abrir, então vamos dizer que fechar é bom. É sempre a mesma merda, cara. As pessoas estão morrendo. Por quê? Porque tá aberto. Não, as pessoas estão morrendo não, porque tá fechado. Ia chover pesquisa dizendo que fechar é ruim. Sim, e pesquisas oficiais, assim, né? Olha só, esse cientista renomado, não sei aonde. É engraçado, mas que pesquisa contra não aparece, né? Aqui tem uma pesquisa diz aqui tem que ter duas pesquisas, uma a favor e contra. Não, só tem de um lado, né? Leva a outro ponto, que o brasileiro é tão filho da puta, cara, o brasileiro é tão cagado, tão desgraçado, tão miserável, tão filho da mãe, cara, que ele só olha pro próprio umbigo e critica o próprio umbigo, mas ele não olha pra fora. O pessoal, em vez de olhar pra fora, pega lá, hoje, como é que tá lá a França, a Alemanha, cara, não tá diferente daqui, cara, aumentou pra caralho também. Os casos, o pessoal tá indo pra rua, cara, tá pior do que aqui. Tá pior. Estão botando fogo, tá? Policial tá indo, cara, tá uma desgraça. Tá uma desgraça. E aí o pessoal fala de vacinação. Vacinação isso, vacinação aquilo, que o governo é responsável, porque devia ter comprado mais doses, porque não sei o que, bicho. Apesar das dificuldades, o Brasil ainda está em quinto no ranking de vacinação. O Brasil, com o tamanho que tem, é o quinto. Nem tem como fabricar aqui no Brasil. Né? E parece que está vacinando bastante, né? Então, é o quinto no mundo. É o sexto se considerar que é a União Europeia. Mas mas assim, em números absolutos é bastante, né? Então, apesar dos pesares, tá vacinando. Cara, estão indo bem, essa é real. Assim, exato, mas o pessoal não vê, o pessoal só quer criticar. Então, e pior que assim, se criticasse com base, mas critica em opinião de Facebook, cara. E isso me faz pensar, cara, assim, ó, beleza, o cara que tá divulgando isso aí já é malicioso, né? A intenção dele é o contrário. Mas a pessoa que absorve esse conteúdo, cara, ele faz parte do problema, entendeu? Né? Cara, ele tá criando demanda. Só que ele tá criando a demanda, tá ligado? Tipo assim, por que existem mentiras? Porque eu quero consumir mentiras. Eu quero, se tu mentir pra mim, eu vou ouvir e vou passar adiante a mentira. É o que me faz pensar, cara, porque como é que essa coisa, essa corrente de mentira não esgota, não rompe, entendeu? Não, e é fácil jogar a culpa, porque eu tava pensando hoje, vamos pegar aqui o caso da cidade aqui, né? Que a gente teve 40 mil casos e 345 mortes, né? A gente teve aqui. E eu fico me perguntando, peraí, na cidade aqui não teve lockdown fudido, né? Fecha uma vez ou outra, mas não teve aquele lockdown forte mesmo. Vamos dizer que não teve, vamos dizer que foi tudo liberado, né? Esse pessoal que morreu, né? Os 345 aí, é menos do que um por dia em um ano, certo? A gente tava em um ano de pandemia, foi menos do que um dia. Ok. Quem foram essas pessoas e como foram infectadas? Essa é a minha pergunta. Porque, pensa comigo, a responsabilidade é de cada um. Eu tenho que me cuidar para não ser infectado, para não passar para outras pessoas, certo? É minha, não é do governo, é minha. Como essas pessoas morreram? Quem infectou elas? A minha teoria é de que a maioria, porque pelo registro que a gente vê, tipo do blog do Jaime, a maioria delas, vou dizer 99%, mas não estou nem mentindo, porque sempre que eu via, era esse tipo de pessoa que estava morrendo, era acima de 70 anos com comorbidades, certo? Como que essas pessoas foram infectadas? Eu tenho duas possibilidades, duas teorias. São velhos que acordam às 6 da manhã e vão pra cidade incomodar os outros, que não tem o que fazer da vida, só vão lá pra incomodar, daí o cara pega o ônibus já lotado, né, 6:30 da manhã, 7:30 da manhã,
e aí assim eles pegam e se infectam. E aí, né, pô, obviamente o cara tem pressão alta, diabetes, é gordo, e aí morre. Aí tem a outra teoria minha, é que filho, sobrinho, neto dessas pessoas que são irresponsáveis, que vão pra festa, balada, rave, casa de amigo, fazer festa, putaria, zona. Aí essa pessoa se infecta, é irresponsável pra cacete, chega em casa, não lava a mão, não passa álcool, não tá nem usando máscara, chega em casa, infecta o pai, a mãe, o tio, a avó e o vô. Entende? Essa é a Ainda minha teoria. assim, ainda assim o número é baixo, né? Se falar pragmativamente, sim. Os idosos, né, como citou, eles têm comorbidade. Ainda assim, os que faleceram, numericamente, foram poucos, né? A quantidade de idosos que se recuperaram, isso, não sei maior. se... Exatamente. Mas você não pode falar isso porque aí tu tá sendo insensível, genocida e pregando a morte. E terraplanista, provavelmente, né? Tu não pode falar isso, porque uma vida só é preciosa. Entendeu? Então... Não sei se percebeu o meu sarcasmo, mas tu, né? Não. Você tem que desenhar para mim e eu quero, debaixo do desenho, a explicação do desenho. Entendeu? E depois do desenho da explicação do desenho. Sim, de fato, assim, é o que eu acho que é. Agora, esse pessoal aí que, né, não se cuidou e tal, ainda assim Cara, é uma coisa que eu tava ouvindo, daí eu vou encaixar o assunto que a gente tava falando lá do ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho. Eu não conhecia ele, até vi, eu vi ontem, sei lá, essa semana ali na Terça Livre, ele tava explicando, e esse assunto vai ser muito interessante para encaixar o que nós estamos falando agora. Claro, ele estava comentando algumas coisas, eu não sei exatamente o que ele faz, né? Por quê? Porque eu sou ignorante e devia saber, né? Mas ele trabalha com alguma coisa que envolva saneamento, né? Esgoto, água, não sei o quê. Daí ele estava comentando que a quantidade de pessoas no Brasil que vive assim de esgoto céu aberto é muito, mas muito alto. E as condições realmente são precárias. E aí chamou atenção, no próprio programa eles estavam comentando, cara, que essas pessoas, cara, elas não têm tempo para ficar falando mal do Lula ou mal do Bolsonaro, não tem como, sabe? Ele precisa saber se a merda do ônibus vai estar disponível ou não. Porque nós não estamos assim só falando de pobre, né? Nós estamos falando de miserável quase já. São pessoas que, cara, de necessidades assim, sei lá, básicas, eu acho. O que me faz pensar, o que me responde um pouco, pelo menos parte daquele negócio, por que a gente não consegue resolver esses problemas do Brasil, assim, né? Quais problemas? Essa ignorância, essa brasileirice, né? Que é uma coisa muito comum, que é o quê? É a pobreza. Daí me faz pensar, né? Se eles resolverem esses problemas, né? Todo mundo tem saneamento básico, não vai ter como, não sei se é a palavra certa, manipular esse pessoal, né? Vai prometer o quê pro cara, né? E tá funcionando, e assim, ó, é engraçado porque ele comentou coisas assim eu não lembro que obra era, tá? Que tava 31 anos, uma obra de 4 anos, eu não sei qual que é, teria que assistir a live de novo. Uma obra de 4 anos já tava durando 31 anos. Né? Então tu imagina quantos governos já passaram, né? Então a gente vê que falar mal do PT é injusto, né? É injusto falar mal do PT. Não, Tem muita gente aí envolvido que não tá na lista. E óbvio, né? E o Bolsonaro tá fazendo uma coisa atrás da outra, né? E aí tá estourando ali não dá para fazer campanha, né? Não dá mais para prometer, não dá para prometer água pro cara. E por falar nisso, uma coisa que ele falou agora que eu me lembrei na live é que cobraram ele, né, acho que foi no Mato Grosso, de uma rodovia lá que passava por uma reserva. E ele tinha mandado asfaltar, né, duplicar ou asfaltar, não lembro, também não interessa. E não pode por causa do IBAMA ou por causa de outro órgão lá que diz que não, depende de uma aprovação da Justiça Federal ou não sei de qual órgão para contornar a reserva, que vai aumentar em 90 km o percurso.
Daí, tipo, aí não depende mais de mim, entende? Ele falou, o que eu vou fazer? Eu mandei fazer, não pode porque tem uma reserva. Daí depende de outro órgão agora aprovar o contorno. E vai aumentar o custo e a distância, obviamente. Eu não posso fazer nada. Sim. A minha promessa era para passar por ali, agora não passa mais. O que eu posso fazer? Agora minha promessa não vale mais, né? Então, o que a gente faz agora? Como brasileiro comum, falar mal do Bolsonaro porque ele prometeu? E outra, eu não quero saber os motivos pelos quais ele não pode, né? Afinal, eu sou brasileiro. Esse tipo de coisa aí eles cortam, né? Quando vai fazer a entrevista, só fala da parte que a parte que interessa, que é o que pode denegrir a imagem do cara. E aí vem outro ponto que tu falou, né? Nem compensa nem falar mal do PT nesse caso, e eu também acho que não. Porque tem coisas que. Até acho que a maioria do pessoal que se filia a esse tipo de partido tem dois tipos, né? Tem três tipos, na verdade. Tem o ignorante, né? Tem o que é o bem intencionado, que é o que a gente era no passado, né? Que foi meio que seduzido pela promessa de igualdade, que claro, a gente queria um mundo melhor, melhorar. Esse é o idealista, né? É o ignorante, o idealista me dá um minuto, cara. E o mal intencionado. Tá, tava falando a parte do. Não compensa falar mal do pessoal. PT e tal. Que tem três tipos, né? Tem o ignorante, né? Que realmente não sabe, tá lá, porque não sabe nem o que tá fazendo lá. O idealista, que era o nosso caso antigamente, que quer melhorar realmente e acha que esse é o caminho. E tem o mal intencionado, cara, né? Que é o cara que vê a oportunidade para crescer ali, que é o que chega no poder no final, né? É só ver o político, esse é o político. Tudo é possível, né? Tudo é oportunidade, né? Deu desgraça, é oportunidade. Deu bom, fui eu que fiz, né? Deu tudo errado, não fui eu, foi meu adversário, né? É que nem o Maluf, né? Foi eu que fiz. É engraçado porque tem até um termo em latim pra isso. Cara, enfim. Só tô tentando recuperar do meu lapso aqui. Bem, o que eu tava querendo. O que eu estava tentando encaixar com esses assuntos, na verdade, todos esses assuntos eles têm uma unidade em comum ali, que é política, né, no caso, e na verdade não é política, é o desinteresse das pessoas, né? O desinteresse, assim, da maioria das pessoas de realmente perguntar o que realmente interessa, sabe? E essa aí é uma explicação que eu achei legal, tá? Essa da do saneamento básico. E daí tu vê que o político mais simples, né, aquele que ele tem aquela jogada, pô, se eu não entregar o que eu prometi, eu consigo viver aqui na política durante 30 anos, né? Eu prometo fazer, sei lá, saneamento básico e faço pela metade. Aí, não sei como, eu sou reeleito, ou pelo menos alguém da família. E tem realmente a pessoa mal intencionada que esse é o objetivo, mas não para ganhar o dinheiro, tá ligado? Mas como parte da ideologia mesmo, assim, de pessoas não é que é desinformada, pessoas com uma vida super precária, elas não querem nem saber de política, entendeu? Entendeu o nível de maldade? Quanto mais maldade, essa é a diferença do demônio pro diabo, né? O demônio é o mal, só fazer o mal, mas o diabo pelo menos no Dungeon Dragons eu aprendi isso, né? Qual a diferença dos diabos e dos demônios, né? O diabo é só caótico, né? O demônio é só caótico, maldade, é um cachorro louco, né? O diabo não, planeja, tem toda uma lei e ordem, sabe? Maligna, né? Mas tem. Tem duas coisas que eu queria salientar sobre esse ponto de política, pandemia e caos social aí, que é a projeção de culpa, né? Sobre o ponto que eu estava falando das pessoas que morreram aqui na cidade, né? Só isolando o caso da cidade, não falando nacional. Porque eu ouço muito que, mas o presidente devia dar o incentivo, né? Nem que seja o exemplo, né? Aparecer com máscara, exigir, o pessoal se distancie. Não que ele já não tenha falado, já falou esse tipo de coisa, né? Isso é a responsabilidade de cada um de nós, né? É o que ele falou. Mas a projeção da culpa. O cara vai lá,
vai pra uma rave, né? Vai pra uma balada, no meio da pandemia, se infecta, aí infecta os pais, os avós, aí quem vai morrer? O avô, né? O avó, que tá com as comorbidades no grupo de risco. Aí é um número a mais lá no total, e esse número a mais chega lá nos 500 mil, que a gente tá agora com 278 para 280 mil, né? Mortes, né? E aí o pessoal olha esse número, mas não vê a causa do problema. Porque o cara, né, até o próprio filho que infectou a avó, por exemplo, né, o neto que infectou a avó, ele vai jogar a culpa para frente. Não, mas é porque o meu próprio presidente não é a favor de fechar tudo, por que eu tenho que me preocupar? Cara, tu tem que se preocupar porque tu é responsável por tua vida e pela vida dos outros. Mas é mais né? gostoso, né? Botar a culpa no político, Sim, né? Botar a culpa fácil. no sistema. É A mais melhor fácil. coisa que tem é botar a culpa no ente abstrato. Sem falar, Eu culpo o governo. sem falar que mesmo com o lockdown, eu lembro que na época que tinha, no ano passado, no lockdown, que teve, acho que foi um final de semana, ou 2 semanas, que fizeram, tipo assim, reduzido o horário disso, não sei o que, não pode sair depois de não sei que hora. O pessoal saía, cara. O pessoal saía. Eu sei de pessoas que iam transar, cara. Não, eu vou marcar, vou na casa de não sei quem, só pra transar. Tipo, o tesão é maior do que o medo do vírus. Entendeu? É. E esse é o problema. Daí chega lá, se infecta, né? Fica doente, infecta outras pessoas e a culpa é do governo. De uma certa forma, se tu tem dois problemas, vírus ou trepar. Se o cara não tem medo do vírus, então é um indicativo que não dá tanto medo assim, né? Suponhamos que o cara tenha AIDS, né? Opa, eu já tenho um pouco mais de medo, né? Aí esse vírus aí já não vale o tesão, né? Mas é só um indicativo. Que aí, por exemplo, agora a gente tá com aí as UTIs lotadas, né? É a hora do pessoal se conscientizar ainda mais. Não é por falta de informação, cara. Todo mundo tem a porcaria de internet aí, essa notícia chega toda hora. Pô, então é hora de se conscientizar mais. Mas tu acha que o pessoal a pessoa tá cagando, cara? Então, mas por que você tá cagando além de é escroto e tal? Mas é porque não tá acreditando muito nisso também, né? Não tá acreditando que realmente faz tanto mal assim, sabe? Aí outro ponto que eu quero chegar, vale a pena mencionar, é o timing da pandemia, né? Que foi bem precisa, né? Foi no último ano do governo Trump, né? E foi no meio do mandato do Bolsonaro. Tipo, os Estados Unidos é o pivô mundial, certo? Ou pode ser taxado como líder mundial hoje, ainda, ou pelo menos um concorrente direto dos outros, né? Tipo, União Europeia e China, certo? Ok. Outras potências, E né? no meio do governo do Bolsonaro, que teoricamente não o Brasil também é uma potência mundial, acho que é a sexta ou oitava economia, acho que é a oitava economia do mundo, e América Latina, né? Da América Latina é o líder absoluto. E o que os dois têm em comum? Líderes de direita. Tanto o Trump quanto o Bolsonaro são líderes de direita. E a direita no mundo estava ganhando força, né? Nos últimos anos, de 2016 para frente. Né? Tem vários líderes no mundo. É só olhar à esquerda como caiu, né? Tanto na América do Norte, como com os Estados Unidos, na América do Sul, com o Brasil e alguns outros países, e na União Europeia, que a Polônia e até a própria oposição de Alemanha e França, que são de esquerda, mas a oposição está forte para derrubar, estava ganhando força. Aí chega o vírus, e aí esse tipo de liderança é dado como genocida, negacionista, terraplanista, denegrindo a imagem da direita, Do né? líder atual, né? Aí o esquerdista virou o salvador da pátria, é o bonzinho, é o que vai salvar todo mundo, que é o que tá Tá preocupado dizendo com a que vai dar vida. errado, né? Exatamente. Esse Vai dar aí errado, vai dar errado, vai dar errado. tu pega o caso da Alemanha, que é a Angela Merkel, né, socialista lá, e tu vê o que o tipo Caio Alemão fala, lá tá pior que aqui, cara. Sim. Mas isso não é dado como notícia pro resto do mundo. Por quê? Porque o que eu acho curioso também, tá pior, mas tá lá ainda, né? Claro. Então quer dizer que aqui, ou São Paulo, vamos supor, lá no São Paulo, né? Lá que tem uma restrição fodida. Quer dizer que se lá piorar o dobro, aí ele vai continuar lá, porque é só tu olhar lá na Alemanha, o nível do que o pessoal suporta de maluquice. Sim.
né? O pessoal lá na Alemanha tá sendo preso na rua, não, preso não, é exagero agora, tá sendo multado por falar com pessoas na rua. Outra pessoa foi Eu, multada por tomar um gole de café. Ela baixou a máscara, tomou um gole de café, chegou um policial e multou ela em 400 euros. Ah, por quê? Porque você tirou a máscara pra tomar café. Tá, eu vou tomar com máscara. Não, você tem que ir pra outro lugar pra tomar café. Tá, mas porra. mas Entendeu? tu acha que o policial não sentiu um prazer assim, ter feito aquilo, Claro, ele, será? exerção de poder, isso é corrupção? Corrupção de poder? É outro nível de É, corrupção, mas é uma corrupção. ou o cara chega lá, ó, eu vou dar um alívio, cara, esses 400 pila aqui, vamos fazer por 300, cara, né? Vamos resolver isso aí, eu quero ir pra casa também, tá frio aqui, né? Não sei, né? Não sei Aí se vai, eles fazem, né? vai pra França, tá tendo conflito nas ruas, né? Pessoal botando fogo lá, as coisas. Né? Não quer mais esse lockdown, tá de saco cheio. E a Austrália é a mesma coisa, né? O Canadá também. O pessoal tá de saco cheio. Mas tá de saco cheio, mas é uma minoria que faz alguma coisa. A Uhum. maioria tá de saco cheio e calada. Então, o que fazer? Né? O que fazer? Eu tenho dois primos, né? Um que tá de Portugal foi pra França, e um que tá aqui agora, em Blumenau, vem da Alemanha, e ele não vê nada disso aí, tá? Diz que lá tá tudo fechado, assim, mas não tem nenhuma guerra, tá? Tá tudo normal, só tá lockdown. Aí, Portugal parece que tá bem fechado. Só deixa eu ver o que ele me falou, cara. Ó, ele falou assim, ó, tô morando em Lyon, na França. O Y, Lyon, na França. Aqui parece que nem tem pandemia. Escola aberta, tudo aberto. O único momento que não pode sair de casa é final de semana, depois das 13 horas, sem esse sair sem autorização, a polícia leva para casa. Aí eles, Macron prende a Europa toda, mas o país deles não pode parar. Eu achei interessante isso aí, porque eu tô começando a ficar surpreso, e o meu mesmo relato, assim, no mesmo sentido que o que a gente tá vendo aí não tá acontecendo no país inteiro, entendeu? Por isso que eu perguntei para ti antes, mas em qual parte da Alemanha? A impressão que eu tenho, assim, é que alguns pontos estratégicos são feito isso para ser filmado, para ser espalhado como se tivesse o país ou o estado inteiro, entendeu? Eu acho que é propaganda. Então a ideia do policial prender o cara é estratégico. Tá vendo? Estão prendendo. Daí na tua cabeça, tá, mas quantos eles prenderam? Né? Tu vai achar que é todo mundo, né? Eu acho que é estratégia, tá? É o que me faz pensar. Eu não sei, mas por exemplo, no Pânico. Brasil, pegar o Brasil, que é grande pra caramba, tem cidade que tá em lockdown, tem cidade que não tá. É a mesma Uhum. coisa. Só que, tipo, a Alemanha é bem menor. Então, independente se for num lugar ou no outro, vai, sei lá tem comunidade lá que é isolada para onde o Caio vive lá. É pequeno. Tu consegue ver montanha, consegue ver pasto, Sim. é bem isolado. Mas mesmo assim, imagina que seja perto de Munique, porque ele chegou aí pro aeroporto de Munique para fazer uma matéria lá também, tipo, para filmar lá dentro também. Uhum. Então, independente se é num lugar ou no outro, mas as pessoas, independente se é numa localidade só ou geral, estão de saco cheio. Pode ser que em Uhum. outras localidades o negócio é tão mais fechado que não tem nem espaço para fazer esse tipo de coisa. Se o cara sair na rua com uma placa, o cara é preso, não sei. Então, eu queria saber mais dessas informações porque não dá para confiar na mídia, né, cara? Como é que tu vai saber? Tem que perguntar para as pessoas que estão lá, sabe? O que está acontecendo aí? Não quero saber o que tu leu no jornal. Mas Daí não ainda sei. assim, aí vira anedota, né? É Porque complicado. se tu pega uma pessoa só, sei lá, meu tio mora em Paris. E aí eu pergunto pra ele como é que tá. Não, aqui tá tudo tranquilo. Sei lá, Paris é É, grande. Vamos dizer, por morre isso. alguém lá no Garcia. Daí tu vai saber se o cara morreu mesmo aqui na Velha? Não, tu não vai saber. Não sabe Não, nem como aconteceu, tu vai saber notícia. Ah, mas tá morrendo muita questão gente. de, Não sei. questão de 20 quilômetros a gente já não sabe, né? Então, eu só quero salientar assim que a gente tem que ter informações bem precisas e contabilizar, sabe? Não é para descartar as informações. O cara que falou que tá tudo bem, anota, e o cara que falou que tá tudo mal tem que levar em conta também. Porque o cara faz. Quando tem um cara filmando assim, porra, aqui tá um caos. Deve estar um caos mesmo ali, onde é que ele tá de fato, né?
Enfim, basicamente o meu ponto era o desinteresse das pessoas pelos problemas dos outros, né, cara? E isso reflete tudo, né? Política, trabalho principalmente, né? No trabalho que tu conhece pessoas estranhas, assim, tu vê ela todos os dias, tu percebe, né, cara? Porra, né? Que merda, né? Sei, cara, eu não sei mais o que dizer desse ponto aí. A gente pode falar, a não ser que tu tenha, né? Mas dos trilionários que estão aí para dominar o mundo. O que mais tem? Tem umas ideias, quer fazer uma projeção do como é que vai ser ano que vem? Eu acho que vai ser terrível, assim, porque vai ser só campanha política, né? Campanha política o tempo todo. Vai ser uma falação de mal um do outro que enche o saco. Vai ser. E Vai... vão continuar usando o vírus como arma política, como já estão fazendo esse ano. Não vai mudar nada. Eu já ouvi falar, gente falando que enquanto o Bolsonaro estiver ali, cara, esse vírus não vai sair do Brasil. Aí, o que acontece? Bolsonaro sai, seja qual for o motivo, eles cancelam o lockdown e dizer, viu? Não foi só ele sair que resolveu os problemas. Né? Aí o povo vai acreditar, né? Põe em circo, põe em circo. Aí o que vai acontecer? Vai todo mundo falar mal, os adversários do Bolsonaro vai tudo falar mal um do outro. Aí aquele que perdeu vai para o segundo turno, eles se juntam. Ah, não, eu vou me aliar a ele ali, porque pior que eles falam mal mesmo, cara. Um outro, o cara xinga que comeu a mãe dele, aí ele perde, o cara que perdeu ele puxa o saco. Tu viu ali na última vez, né? Quando o Haddad ficou no segundo turno, os adversários dele começaram a se simpatizar. Eu me simpatizo, me solidarizo, sabe? É isso aí. É o que vai acontecer. Por isso que eu não tenho. Mas eu só fico um pouco preocupado, cara, que não tem. Eu não vejo, assim, outra pessoa no lugar do Bolsonaro ainda. E tem que ter, né? Uma outra pessoa alternativa, não esses mesmos aí. Mas é o que eu falei ontem ainda pra pessoa que eu tava conversando sobre isso, que se ficar, né? Se a gente. O Lula vai se candidatar, provavelmente, né? Se ficar entre Lula e Bolsonaro, o que a gente vai fazer, cara? Tu acha que eu vou botar de novo o Lula no poder? Eu não gosto, não quero votar, mas, cara, se for pra não deixar o Lula voltar, sou obrigado. E outra, quem vai ser o vice do Lula aí também? Porque assim, ó, vai que o Lula cai fora, vai entre o vice, tá ligado? E se o vice for Haddad, ou o contrário, a Haddad e o Lula é o vice, né? Aí tu vê que a ideia é. Aquela estratégia, né, cara? Não tem que dizer. Mas assim, ó, é sempre a mesma coisa, vai ser sempre a mesma merda, cara. Vai ser o PT do Lula, ou o Alckmin, ou o Cyrus, ou aquela Marina, não sei o que, sempre os mesmos, tá ligado? E tem o mais do mesmo lá do novo, lá, sei lá qual que é agora também, que tu vê que ele tá junto com o pessoal. Cara, não tem outra opção. Não tem. Isso devia ser preocupante, né, cara? Mas não vai ser, por quê? Porque minha vida é tão ruim, cara, que eu não posso pensar em política, né? Minha vida é tão terrível, cara, que eu tenho que dormir com o cheiro de merda do esgoto aqui, né? Ou, sei lá, quais problemas o cara tem. Milhões de problemas o cara tem, né? Porque quem tem problema na vida aí é que tem pouca grana, né? É fato isso. Então, como é que vai resolver isso? Então, eu acho que, seja como for, teria que resolver primeiro a pobreza. Mas para isso resolver, tem que tirar quem é que causa essa pobreza, né? Não sei, cara. Eu acho que falar em resolver pobreza é só pra. Como é que eu vou dizer? Ser populista. Pro cara conseguir. Pro cara conseguir apoio. Porque é popular falar de pobre. Só que pobre sempre vai existir. E aí a gente fala de novo dos sem teto nos Estados Unidos, cara. Tem sem teto obeso. Como é que pode existir um sem teto que é obeso, cara? Como assim, cara? Né? Aí tu pega lá o cara que ganha 20 mil por mês lá, né? É 20 mil dólares por ano. 20 mil dólares por ano. Isso é considerado pobre lá. 20 mil dólares por ano. Só que vai no Brasil, cara. O dólar tá em quanto agora? Tá quase 6 pila, né? Vamos botar 5 pra facilitar. Cara, dá 100 mil reais por ano. Quem que ganha 100 mil reais por ano no Brasil? Nem eu nem tu ganhamos isso. Então, é relativo, pobreza é relativa, cara. É relativa onde o cara vive. E sempre vai existir.
E Para pobre. ganhar 100 mil por ano, tem que ganhar 200 mil porque metade vai para imposto, né? Começa aí. Sim, e pobre sempre vai existir. Sempre vai existir. Porque assim, É, se a gente pegar e fazer uma sociedade onde a 99,9% das pessoas são ricas. Tá, peraí. 99,9% das pessoas são ricas. 0,1 é o quê? Tem menos do que os outros? Como é que funciona? Então é. o cara que tem menos é o que vai ser pobre? Não dá pra. Sempre vai ter, cara. Eu acho assim, só para ser mais específico e claro, eu acho que o problema não é a pobreza, é a miséria, sabe? Porque a pobreza é uma vida humilde, assim, o cara tem uma vida mais simples, tal, não tem aquela casa que ele queria ter, mas ele tem um lugar para morar, ele tem água, tem luz, não sei o quê. Tem até TV para assistir, mas a miséria, eu não sei, eu queria saber quantas pessoas no Brasil tá nesse nível, né? Eu acho que deve estar aumentando por causa dessa, né, pandemia aí, né? E esse pessoal aí, cara, tu vai chegar pra ele, o cara pede um prato de comida, tu pergunta, tá, mas tu vai votar no Lula ou vai votar no quê? O cara não quer saber, entendeu? O cara só quer comer, né? É, e aí como é que resolve o problema, sabe? É difícil, cara. Eu acho que o mínimo que dá pra fazer, talvez, né, pelo menos ficar esclarecido só. É, e voltando aí no ponto de falar de pobre da voto e é popular, tem aquela questão dos que eles chamam de cheque de estímulo, né? Que é Não sei. o auxílio emergencial dos Estados Unidos. Ah, Que o Biden, quando estava fazendo campanha, ele prometeu que ia dar $2.000 de auxílio, né? sim. De estímulo, cheque de estímulo, de auxílio emergencial. Nos primeiros. Eu não lembro qual foi a previsão, eu sei que ele não cumpriu, né? Aí já reduziu agora, parece o valor, e vai ter uma série de critérios para dar o valor que foi reduzido, inclusive. Então, tipo, vou me eleger com base nessa promessa e depois eu cago pra promessa e mudo as regras. E fala mal Então, do atual e presidente, que fala não tá mal do fazendo isso. anterior, exatamente. Então, e assim, cara, lá nos Estados Unidos quando pelo menos a minha visão dos Estados Unidos daqui, assim, eu vejo assim, cara, ah, eles não estão mais assim, como é que se diz? Não tem mais desculpa para ser desinformado né, e não saber disso daí. Pô, eles têm um padrão de vida assim mínimo. Aí o que vai acontecer? Se a gente resolver o problema da pobreza aqui, né, vai virar um Estados Unidos assim com aquele espírito pobre, então também não adianta, né? Todo mundo aqui tem carro, casa, mas continua sendo pobre no espírito. Então, é o que está acontecendo lá. É o que me parece, assim, a visão daqui, né? Os Estados Unidos é muito grande para julgar, mas é estranho ver ignorante de lá, né? Tu mesmo comentou, né? Tinha um não sei quem americano ali que não sabia nem o que está acontecendo lá. Eu assim, porra, mas como, né, cara? Não tem desculpa. Ele até sabia, mas ele sabia o que era falado na mídia tradicional. E É, aí falou que ninguém assistia mais. Entende a discrepância? Ah, ninguém assiste mais a mídia tradicional, a TV. Ninguém assiste mais. Tá, mas tu tá repetindo exatamente o que tá passando na mídia tradicional. Exatamente o que é, tá lá, tu tá falando pra mim. O que é mentira. Se tu pesquisar, tu vai ver que é mentira. é. E aí a gente pode, né, encerrar esse assunto e falar da exploração de Marte. Então tá, E vamos falar sobre o negócio de Marte que eu achei interessante. Comece aí, tenho alguns pontos. o Elon Musk, a previsão dele era para colonizar Marte e popular até com 1 milhão de habitantes até 2050, parece, né? Puxa, Essa era a previsão dele. Pelo menos até o que eu vi naquele vídeo lá. Eu não fui atrás para saber se a informação é real, mas a projeção era essa, de até 2050 ter 1 milhão de pessoas lá. E aí ter a moeda que era cripto, né, não era moeda uhum. corrente, Criptomoeda, né? e ser Estado livre, né, não ter Estado, basicamente. E é interessante tu começar a pensar nisso e ver para frente, vou botar 500 anos para frente. O que isso vai acontecer? Porque vai ser outra sociedade completamente diferente da nossa, né? Completamente diferente. Sim. Aí Bom, eu estás imagino, imaginando que deu certo, né? né, imaginando que deu certo lá. Aí qual Vamos vai ver. ser o tipo de relação entre Marte e Terra, por exemplo? A mesma Política e coisa que eu social. tenho do meu, a mesma coisa que eu tenho do meu vizinho. Eu não gosto. Não gosto do meu vizinho, Mas é né? diferente, né? Porque hoje, eu não sei como é que vai ser daqui a, sei lá, 39 anos, né? Não, 29 anos.
mas como é que vai ser a comunicação e o trânsito de lá para cá? Porque hoje a gente leva 7 meses para chegar, É, então vizinho não é muito uma boa comparação muito boa, porque não tem os mesmos problemas, né? Tá bem longe, o impacto é zero de lá para cá, daqui para lá, então eu não sei. na verdade, o que que vai acontecer, né, se der certo? É um outro lugar independente, 100% independente, só isso. E o que tu acha que vai Ah, acontecer se alguém pisar lá primeiro? Porque hoje a NASA já tá lá, né? Tem sondas da NASA. Quem vai e reclamar a Terra? De quem que o vai ser a primeiro que Terra lá? chegar, né? É assim, o primeiro que chegar que manda, sempre foi assim. Qualquer coisa, né, cara? O primeiro que chega diz que é meu, acabou. Agora tu tem que ter armas para manter o que é teu, né? Então tu vai ter que ter armas e mísseis, bomba atômica lá, porque o teu adversário não tá nem aí, cara, se tu chegou primeiro. Então esses problemas lá serão os mesmos. Mas eu tô pensando Ah, entre mas o embate entre empresa privada, que é a SpaceX, né? Do Elon Musk, sim, e governos, tipo o governo chinês, o governo americano, o governo sim. europeu. Como que vão Aí manter isso lá, cara? vai ter uma empresa privada versus um sistema político que é inteligente, que já sabe como dominar o mercado, que Porque, sabe como guerrear, sabe como fazer guerra já faz milênios. Cara, não tem porque chance. tem uma missão que é Marte 1, que Hum, é, que é para sair agora em 2031, 2032, que eles estavam procurando voluntários para essa missão, tipo, do público em geral, que era para ir uhum, só de ida, sabe? Que não tem como voltar, né? Só para ir. E era para ver se existe a possibilidade de humano se adaptar em Marte, né? uhum. E Que, se eu não me engano, é um projeto da NASA, tá? Não é privado. Se for da NASA, a NASA é do governo americano. Então, cara, vai ter um hum. embate fudido ali. Quem chegar É, primeiro lá vai levar os louros, mas e depois? e depois vai depender da expansão, né? Se for fácil expandir, que nem o planeta Terra, cada um pega o seu canto. Aqui é o meu país, e como um país demora para crescer, leva centenas de anos, então até a gente poder brigar um com o outro com arco e flecha vai demorar. Mas eu não creio que seja isso. Os dois vão ter que juntar esforços para ficar vivo. Só que um vai querer. Quem vai obedecer quem? Né? Não vai ter assim terra, não. Esse pasto aqui é meu. Cara, não dá nem para ter pasto aqui. Começa por aí. Então a gente vai ter que viver na mesma doma. Uma empresa privada versus. Não vai funcionar, cara. É simples. Uma vai consumir a outra. O peixe maior come o peixe menor. Simples. Ou faz a simbiose, né? E infiltra lá pessoas específicas que se dizem ser uma coisa, mas não é outra, né? A gente dá o nome disso de espião. E eu tava Eu mais pensando, cara, na estrutura biológica, assim, né? Porque tem muitos desafios, né? Uma delas é como é que o corpo humano se comporta no espaço, né? A gente já tem experiências de que fica zoado. Mas chegando lá, a gravidade lá é 30% do da Terra, né? 0,3, né? isso. Será que é o suficiente? Não, esse 06 eu ali acho. já. Não sei, eu sei que é fraquinho. Aquilo lá é o suficiente para manter vivo? Talvez? Não sei. Eu acho que ninguém sabe, né? A gente sabe da gravidade zero, que é ruim, né? Ou na própria Lua, né? O astronauta que fica na Lua lá, ele. Pô, na Lua é quantos, cara? É 0,1? Não É lembro agora. 01, eu acho. O cara que tá lá fisicamente na Lua, lá, será que ele já começa a se sentir melhor? O corpo dele já melhora, a cabeça melhora, porque ele fica zoado até a cabeça, né? Musculatura principalmente, porque como a gravidade não é a mesma, né? O corpo não está acostumado e a densidade do músculo com o osso, ela é outra. É. Então, tu acha que essa barreira aí vai ser superada, cara? Eu tô quase achando impossível. Eu acho que vai, porque é que nem os astronautas que ficam em gravidade zero na estação espacial. Não sei, teve um que não sei se foi 1 ano ou 3 que ele ficou em órbita. E eles, Hum, eles combatem esse tipo de coisa, tipo osteoporose e degradação uhum, muscular,
com exercício. Eles fazem, acho que 4 horas de exercício por dia, uma coisa assim. Então é possível de combater. Talvez tenha vitamina, né? Um coquetelzinho aí de Pois é, eu não vitamina. sei, mas só vai saber quando fazer, né? Quando fizer. Não tem como saber Não, eu antes. tô pensando Então, nas barreiras, né? Barreiras, daí tem a barreira psicológica, né? Daí eles não podem botar um cara que é claustrofóbico, né? E também não pode botar um cara que Alabu Bakar, né? Também tem um cara, tem várias barreiras para superar. E depois, chegando lá, botando o pezinho lá, tudo dando certo, e aí, o que que faz? O cara vai comprar tijolo, o cara vai capinar, como é que ele vai fazer? Vai ser tudo dentro de domas, né? Não sei, treco lá. E o que que eles precisam, assim, pensando assim genericamente, energia, calor, fonte de energia. Pode ser vento, vento que gira alguma coisa que gera energia, mas vai precisar de água também. Não tem, sem água aí não dá pra fazer quase nada, né? Eu não digo nem para tomar, mas assim, a água precisa para fazer as coisas, né? É muita barreira, assim. Superando essas barreiras, aí eu acho que se tem um começo. Agora tem um começo. Que é construir, né? Se o cara conseguir construir uma casinha isolada, não, aqui dentro, pode ser de cimento e tijolo bem bonitinho. eu tava E, pesquisando aqui, desculpa, só interromper enquanto tu tava falando ali, tava pesquisando sobre essa tal da Mars One e parece que já faliu, tá? Não vai mais acontecer. Era uma empresa privada holandesa que faliu. falei porque provavelmente ninguém não depositou fé, né? Daí não investiu grana em cima, É, talvez. é, foi investido 6 bilhões de dólares, mas faliu porque, né, foi dado como golpe, na verdade, pelo que eu tô vendo aqui. Hum... então, eu só tô imaginando assim, o que mais falta para imaginar? Eu tô pensando mais coisas. Ah, e aí, vai ter uma religião lá? Ou não vai ter? Ou vai ser todo mundo ateu lá? Ou vai ser de boa, botar um cristão e um oposto de cristão? Eles vão ler junto a Bíblia um do outro? Um diz que há morte aos cristãos e o outro não, sabe? Não, aqui a gente é laico, será que é? Vai funcionar na prática isso? Aí vai ter a política, não vai? Ei, quem obedece quem? Não, eu faço o que eu quero. Vai funcionar? Não vai funcionar, né? Se não tiver uma hierarquia. Então vai ter que ter uma hierarquia. Eu acho que não funciona. Até índio tem, né? Até bicho tem, né, cara? Sempre tem um alfa aí, vamos dizer, do grupo, né? Tem que ter para coordenar. E aí, como é que vai ser isso, sabe? Eu tô só pensando nisso, entendeu? O que tu acha? Eu não sei como é que ia funcionar uma hierarquia lá, cara, porque imagina, chega que uma tripulação vai, vamos dizer que vai 50 pessoas. Daqui da Terra, possivelmente vão apontar um líder, né? Esse Uhum, cara, quando chegar lá, vai ser o líder do, sei lá, dos colonos, vamos botar assim. Esse vai ser o presidente, prefeito, o uhum. governador. Mas o cara tem natureza, né, para liderança mesmo como pessoa ou é só para tipo general, né? Vai ter justiça lá? É, vai, Vai que, meu vai que ponto é o alguém mata seguinte. outro lá? Meu ponto é o seguinte, funciona numa tripulação de uma nave um capitão, né? O capitão é o cara que dá ordem para a nave. Aí a nave Uhum, pousa e vira uma colonização, vira uma cidadezinha, né? Uma colônia. O uhum. capitão vai ser o prefeito da colônia? É o mesmo perfil? Eu acho que não. Não vai ser. Mas aí vão eleger, tá? Ó, a gente precisa de um. Tá, beleza, quem vai eleger? Vai ser os mais sábios, né? As pessoas mais inteligentes que vão fazer isso, né? É interessante pensar nisso porque vê bem o início de uma civilização que já tem um background, né? Já tem um passado, É, né? Não e é vai do ser zero. artificial. É, exatamente. Vai ser uma civilização que começou do zero com o iPhone já, sabe? Ó, vou fazer uma live com vocês aqui, ó. A gente, daqui a 5 minutos, vamos montar uma civilização, só chegando lá, tá? Não existe um país, não tem lugar, né? Faz aquela live, né? Ei, primeiro Faz a dia da live com os live, é. eleitores, né? O eleitor é o Aí, amigo dele que tá na nave até agora. aí tu vai ver, é um monte de gente igual o Big Brother, lá, todo mundo se odiando, se matando, lacrando, chamando o outro de racista, sei lá, né? De terraplanista, e aí, como é que fica?
Ah, não, mas a gente tomou tanto cuidado, né, para mandar a pessoa certa. Sim, e tu acha que um cara que for mal intencionado ele não ia fingir que era normal para Pois ser é. mandado para lá? Então eu vejo que tem que dar muita coisa certa, por várias vezes dar certo, por muito tempo certo. Tem que, sei lá, 99% das coisas tem que dar certo para ter um início, cara. Só para ter um início. Porque hoje aqui, se tudo der errado, o planeta Terra continua aí normal, né? Não acontece nada. Mas lá, se der uma coisa errada, que morre, sei lá, passa vírus, tem mil pessoas lá em Marte, passa vírus, morre tudo. Ou pelo menos, sei lá, morre 50%. Aí só que morre as pessoas chaves, né? Morre médico, morre quem não devia morrer. E aí? Acabou. Fim. Morreu o único médico da colônia, né? Pronto, fudeu. Ninguém mais É. sabe nem tomar remédio. Ou parteiro, né? Porra, só tinha um cara que era parteiro aqui, porque todo mundo tinha nojo e ninguém queria fazer parte nos outros. E aí, como é que fica? Então, pois é. Acabou. Agora vai lá, né? Bacia de É, e daí água o cara vai morna fazer e o quê? palha ali dentro. Aí o cara vai culpar o presidente, o Bolsonaro, vai culpar o sistema, não, mas. Isso me lembrou do vídeo lá do Bear Grylls lá, das mulheradas culpando o cara. Eu É, odeio o Bear Grylls, mas ele nem tá aqui. é. Isso quando não culpa alguém que já morreu, né? Agora, Ah, agora imagina é, como é que tu evita depois, né? Vamos dizer, o cara colonizou Marte. Primeira hum, colônia de Marte. Como é que tu evita de negócio de pirocar, né? De ir pro cacete. uhum. Porque é terra de ninguém, né? Aí, sei lá, começa a chegar mais empresas privadas, ou o próprio governo, sei lá, americano, chinês. Com umas Como ideias é, loucas, né? como é que tu evita dessa porcaria ir toda pro cacete? Porque, tá, Ah, agora, é. tu agora é o prefeito, o governador, né, seja o que for, da nova colônia lá de 100 pessoas, que depois tá 1000 pessoas. Uhum. Aí começa a chegar novas pessoas de fora que tu não conhece, não são da tua comunidade, tu não sabe qual é o perfil desse pessoal que tá chegando, e estão se integrando nessa sociedade. E É, agora, o que sempre tu faz? Começa a vai. colocar leis anti-imigração também, É, começa a tirar nas naves que estão chegando para não poder pousar. Qual que é a lei, cara? Como é que tu trata isso? Deixa chegar, foda-se, o pode entrar. que eu acho que deveria fazer? Pega aqui no. Pode ser o Brasil, que é um país tão grande que tu anda de avião assim e não vê civilização. Pega uma área lá dentro da Amazônia, tamanho de uma cidade, e diz aqui, ó, faz uma colônia aí do zero. E nós vamos simular aqui uma nave vindo, assim, a cada 6 meses vai vir um caminhão para simular, não, vai vir um helicóptero, que vai simular novas pessoas chegando, e vocês vão ficar 10 anos, assim, vamos ver o que vai dar errado. E acabou, daqui vocês não saem, né? Se saiu da cerca aqui é tiro, né? Acabou. Vai dar certo aqui, que tu tem oxigênio, tu tem água, tem tudo? Não, te vira aí, vai lá. Vocês têm, pode ter iPhone, pode ter, Tá, pode mas o ter tudo. cara, o cara que tá chegando, ele não quer fazer do zero, ele quer ir na tua cidade. E aí? É. Não, então, resolve, como é que tu vai resolver lá agora? Lá, né, nessa simulação de Marte na Terra. Simulação de sociedade. Pensa no Vai lá, seguinte, deixa eu botar a seguinte situação hipotética pra ti. Tu é o prefeito. Tem 1000 habitantes na tua civilização que tu foi o primeiro a pousar Uhum, lá, né, com o pessoal, tu já tá aí, sei lá, 10 anos. Ninguém pousou além de ti ali naquele lugar. Tu é o pioneiro. Aí tu tem o teu espaçoporto lá, que foi até ali, sei lá, tem até um monumento, usar a nave que vocês vieram, e a nave virou um monumento, virou uma estátua, no espaçoporto original onde foi pousar a primeira vez. Aí uhum, passaram-se 10 anos, chega uma nave, sei lá, uma nave, botar qualquer país aí, botar Coreia. Uma nave coreana, Coreia do Sul, botar, não vou nem botar a Coreia do Norte, porque aí seria mais polêmico ainda, botar a Coreia do Sul. Chegou uma nave da Coreia do Sul e tá pousando ali. Tu nem sabia que tava chegando aquele negócio. Pousou. uhum. E agora? O que tu faz com o pessoal que tá saindo da nave? Deixa entrar, manda de volta, exila, É, prende. E aí? mas eles não conseguem voltar. Ah, não, então vai fazer, vai matar? Não, vai para outro lugar, então. Não, eu vou colonizar em outro lugar aqui. Tchau. Se Ah, fosse então pra tá, né? colonizar em outro lugar, não devia nem ter pousado ali, pra começar. Mas ele pousaram ali porque, né? É o que tem. E agora? É,
Aí tu vai resolver as coisas como eu resolvia antigamente, né? Na base do que tem que ser feito, né? Sem câmera, sem tudo no particular, né? Ó, a gente tem que resolver um problema aí, cara, mas isso aí é só entre nós, né? Não dá, né? E aí, como é que faz? É Não, não, né? porque se não tem política de, sei lá, imigração, emigração e qualquer coisa, né? Qualquer coisa bem definida vai virar putaria, cara. Vai ter que ter lei e ordem? Vai ter uma constituição lá também? De qual país será, talvez? Vai ter um imperador? Vai ter monarquia? Ou vai ser democracia, que a maioria manda na minoria e a Então, maioria é burra? aí imagina, vamos dizer que é uma democracia. Pensa comigo, olha só a merda. Vamos longe desse negócio aí. Tem 1.000 pessoas na tua colônia. Tudo que tu conhece, tudo de filhos de pessoas que já vieram contigo, né, nas 100 que vieram contigo na nave, já tem filhos, né, vamos dizer, netos ali, e tem 1.000 pessoas no total na tua colônia. Na nave que tá chegando, tem 2.000 pessoas. Já Uhum. é 2 vezes mais do que tem na tua colônia. É bastante comida e Se cocô, né? é. Não, mas beleza. Esquece a parte logística do negócio. Vamos dizer que tem comida para todo Hum. mundo. Se é uma democracia e tu deixa entrar as 2.000 pessoas, Tu vai botar eles pra votar pra ti? eles têm direito de voto? Quem tem primazia? É o pessoal que já estava ali, o pessoal que chegou. Porque se é o pessoal que chegou e é uma Já é democracia, minoria, né? 2.000 pessoas é mais que 1.000. É 2 vezes Aham. mais. Já se fudeu. Então, a primazia vai ser de quem tem a maioria, certo? E a maioria é o que chegou depois. E agora? Sim. Entende o problema? E eles querem fazer coisas assim opostas. Por exemplo, eles É, querem pintar as casas de rosa e assim, não tem recurso querem para isso, mas popularizar eles o querem. K-pop, querem começar É, a comer morcego. quer ouvir música alta assim dentro de casa? Não, liberdade de ir e vir, cara. Posso fazer o que eu quiser. Então, isso é interessante pensar porque vai ao encontro, né, começa a beirar o negócio tipo de preconceito, começa a beirar o negócio de direitos humanos, começa a beirar a parte de o que é moral e o que é imoral. O homem faz o quê e mulher faz o quê lá? E é interessante porque é uma sociedade que está começando do zero, mas não está, na verdade, porque já tem É. a premissa cultural que veio da Terra. Então, Aí outra, e o idioma? exatamente. Vai Aí ca- imagina, aí passam a maioria quer agora que o idioma local seja o coreano, não mais o inglês ou o português ou qualquer língua que falavam antes. Pronto, fudeu, porque a É. maioria ganhou. E outra, vamos supor que a coisa cresça proporcional. 2.000 pessoas viram, sei lá, 4.000. E o que virou 1.000 virou 2.000. Aí começa, um vai comer o outro, tá ligado? Vai chegar um momento que a maioria é tanta que a minoria vai crescer cada vez menos, né? Eu acho que a natureza humana prevalece, né? Não importa se tu vai começar do zero aqui ou começar do zero lá, no final, vamos pegar o outro lado, que é o que tu sugeriu, né? O cara, eu comecei a minha civilização aqui, tem 1.000 pessoas aqui, tu chegou agora, não quero que tu entre aqui, eu quero que tu vá lá para outro lugar, fazer que nem eu fiz aqui, começar do zero lá. É. Daí, o que tu tá fazendo? Tu tá fazendo Terra 2. Uhum. Tá fazendo com que, é que nem na época das grandes navegações, que o pessoal vinha para América, né? Colonizava aqui, colonizava lá. Sim, Tá só mesma criando coisa. um outro país, cara. É exatamente a mesma coisa. Tu tá criando outro Sim. país. Então Mas vai não vai chegar um mudar nada. momento, Não vai mudar nada. mas, mas vai chegar um momento que quanto mais eu cresço, maior é o meu país. O tamanho do meu país vai até o meu vizinho. E até onde eu dou conta de manter aquele pedaço, né? Porque se eu dizer que o planeta é meu e eu não consigo manter, então aquela parte não é tua. E digamos que essas duas pessoas, um consiga 80% do planeta e outro 20%. Quanto tempo tu acha que esse 20% vai aguentar? Não, vai ter pressão cultural, pressão social. É, a única coisa que vai manter a paz ali é arsenal nuclear, né? Não tem outro. E míssil que não para mais. Eles vão ter que investir mais em militar do que outra coisa. Porque senão não vai funcionar. E o jeito de funcionar também é estranho, né? Porque vai Não, funcionar a base militar, não, mas é entendeu? interessante porque, assim, olha só.
né? Tu tá falando aí, já tem que investir em militar e defesa e tal. E essa é a natureza humana que eu tô falando, Uhum. porque fica, parece surreal tu falar que assim que começar um embate entre culturas vai gerar uma guerra, mas é lógico, né? E não existe uma forma de coexistir pacificamente. Sempre vai ter Sim, num divergência de lugar opinião. só, né? Não vai, É sempre isso. vai ter divergência de opinião. Sempre vai ter divergência de, vamos dizer, cultura, religião e qualquer coisa. Se não fosse assim, na Terra não seria diferente, né? Pessoas, Exato. os povos na Terra também se desenvolveram em locais diferentes, tiveram culturas diferentes, religiões diferentes, e sempre teve embate, sempre teve guerra, desde o início, É, desde os primórdios. E a mesma coisa ia acontecer lá. Então a gente tentar pensar numa sociedade utópica, onde não ia existir guerra, todo mundo ia viver feliz, isso não existe. Isso nunca vai acontecer. Nem aqui, nem em é, nenhum lugar no planeta, num lugar no universo, não vai acontecer. a única coisa que talvez pudesse dar mais ou menos certo, assim, vamos para mais um outro planeta. E esse planeta fica 10 mil anos sem ser explorado por outras pessoas, né? Pô, só a gente achou. Aí dá para criar uma hegemonia predominante, assim, sabe? Não, Não, ainda aqui. não ia dar, cara. Sabe por Não, quê? mas não ia. Mas ia diminuir, né? Não ia ter, Tu só sei lá, outras consegue. raças, não ia ter outra religião. Sim, não, por causa genética. Eu, tipo, pode falar por nós mesmos, tipo, nosso pensamento é diferente dos nossos pais. O Uhum, pensamento dos nossos filhos vai ser diferente do nosso. O pensamento dos uhum, nossos avós é diferente do nosso. Então já tem uma questão cultural dentro da própria sociedade que tu tá acabando de criar, por conta de idade mesmo, de geração. mas, mas aí o Aí, problema é interno só, né? Não sim, é o interno. vizinho. Isso. Só que vamos imaginar essa hipótese, né? De que ó, foi para lá e 10 mil anos ninguém. A gente nem falou para ninguém, a gente achou que ficou bem quietinho. Uhum, 10 mil anos a sociedade é, floreou ali, né? uhum, Como é que eu vou dizer? Germinou e foi embora, né? uhum, Esse é o mesmo exemplo que a gente teve na Terra, né? O pessoal aqui não tinha conhecimento dos outros povos e foi expandindo. Diz a ciência, pode acreditar ou não, que o berço da humanidade é na África. Já tem contestação dessa tese, né? Diz que o berço é uhum, na África, então tudo começou dali. Só que olha como é diferente, né? África, Europa, Ásia, uhum. América. Então, independente se passa 10 mil anos no local, ou 20 ou 50 mil, e ainda assim ia ter diferença. Por quê? Olha só, tu colonizou a parte, o hemisfério sul do país, do planeta. Só Uhum, ali, aquela cidadezinha ali, aquele povoadozinho tem 100 habitantes. Depois de 1000 anos vai ter 100 mil, né? Vai ter 1 milhão, vai ter 10 milhões. Só que o pessoal não uhum, vai ficar ali, vai ter gente que vai querer migrar para outros lugares porque não está contente, porque não sei o quê. uhum, Esse pessoal que migrou vai criar outra cultura, vai criar uhum. outra sociedade, vai criar outra política. E aí E- começa o problema. então para manter o negócio funcionando, não, assim, eu entendi o que tu quis dizer, mas agora por eu ter entendido que o problema, eu vou tentar resolver isso. Como é que eu vou tentar resolver isso, né? Lei e ditadura, né? Não, 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 não. Aqui é proibido outra religião e falar outro idioma. Aí eu vou ter que manter isso, não é assim, né? Uma ditadura ela não é para sempre, né? Se tu não tiver eternamente vigilante, né? No outro dia é que nem César, né? Morre lá pelo próprio time, né? Não tem, assim, naturalmente, sem ter uma legislação em cima, uma coisa em cima, realmente vai acontecer exatamente isso aí, a natureza humana. E ainda assim vai. Por quanto tempo vai ser essa ditadura, né? 1000 anos? Chega uma hora assim que, sei lá, vou fazer uma coisa pior. É complicado, cara. Realmente não tem resposta para isso, porque o maior problema, o maior é o ser humano mesmo, né? A natureza bichada, assim, né? Cara, eu sou mortal, cara. O que mais importa nessa vida aqui é a minha, a tua que se foda, né? O mundo. E É, eu acho que isso aí, é isso isso aí aí. é a origem do mal, na real, né? A origem do mal é a natureza humana que eu tô falando, cara. Que não importa o que tu Isso. faça, vai acabar descambando pra um problema. Por isso que existe tanta lei, tanta regra.
e é por isso que a própria Constituição, seja brasileira ou americana, seja de onde for, ela garante certas coisas que são leis absolutas que não tem como quebrar. E é por isso que é importante a gente manter certas coisas, que é o que faz com que freie a nossa natureza. Né? A própria religião, de certa forma, que a gente tem que fazer um podcast só disso, ela serve como freio. Tipo, eu não sou religioso, tu não é religioso, mas eu entendo a importância da religião, porque ela serve como freio para muita merda que a pessoa tem, que ela quer fazer e não faz por medo. E não só a religião, né? A cultura em si, por exemplo. Não, aqui a gente investe muito em música, né? Mas não funk, né? Vamos lá, né? Então, o lugar é bom de se viver, sabe? A qualidade, assim, além da religião, tem um lugar bom para se viver. Não, aqui é limpo, sabe? Não, aqui a gente está de acordo que tocar fogo na Amazônia, né? Não é bom, né? A gente pode pegar o caso de religião e citar como exemplo o que a gente está falando de Marte e colonização de outros planetas com questão cultural, e como pegar como exemplo de caso, né? O próprio Testemunho de Jeová, né? Que ela foi uma vertente de outra religião, certo? Ela tipo o Russell, o Rutherford lá, que são os pais da Torre de Vigia, né? Da Testemunho de Jeová. Eles são dissidentes de outra religião, que se não me engano era luterano, né? E não concordando com os ensinamentos daquela religião, eles fundaram outra. Então é a mesma coisa com a questão social, política, seja o que tu queira colocar. Eu não concordo com o que está acontecendo aqui, né? No meu planeta, na minha sociedade aqui. Eu vou criar outra. Aí o cara migra para outro local, cria uma sociedade para ele, né? Vai lá com a família, com os amigos, sei lá, vai 10, 100 pessoas, cria uma sociedade para ele com outra visão política, social, e aí começa o problema, porque depois de 1000 anos, aquela sociedade de 100 pessoas já virou 100 mil. Pronto. Tu tem outra visão política, outra religião, outra cultura, até fala diferente. É outro dialética. E a única maneira de manter esse negócio funcionando, cara, é só se tivesse alguém ali que fosse imortal, né? Não, enquanto eu estiver vivo aqui, vai funcionar desse jeito. E então, como não tem... nem assim, porque o próprio cara ia ser corrompido pelo poder e ia começar a putaria, né? É só pegar qualquer sociedade que funciona na base da ditadura, tu vê que não funciona também. Não funciona. Isso é bíblico, né? A gente tem, no Velho Testamento, a gente leu muito, né? Lá em Reis, né? Salomão, bem antes de Davi e Salomão. É sempre o mesmo problema, cara. Sempre a mesma coisa, cara. Só muda o nome do... É aquele ditado que eu não lembro quem falou agora, que é o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, o cara que tem o poder absoluto, esse cara é o problema. Esse cara vai causar problema, porque é muito difícil uma pessoa não se deixar levar por uma situação ou um cargo ou qualquer coisa que tenha poder, cara. Olha só, tu tá lá dormindo, tranquilo, né? Acorda pra cagar e mijar, e tu olha no espelho e assim, porra, ninguém manda em mim. Não tem polícia que me prende, não tem ninguém que pode me julgar, todo mundo me obedece. E eu nem tô pensando nisso, tô pensando no cara que tá entediado. O cara que tá entediado, vou ver o que eu posso fazer para ter uma diversãozinha hoje. Já vou impor uma lei que todo mundo tem que fazer agora até sinal de Covid, como na China, por exemplo, né? O cara tá entediado, ele não vislumbra uma vida após a morte, a vida que importa é aqui mesmo. Então vamos lá, vamos fazer essa vida aqui ter sentido. Eu tô tentando procurar, assim, um ponto de unidade aí que não, se tiver isso aqui, acho que vai dar certo. Eu não tô conseguindo achar, cara, porque... Mas não tem? O problema é intrínseco, cara. Os grandes filósofos da antiguidade já procuravam essa resposta, e não tem? A natureza humana eles acharam, vamos dizer assim, uma muleta assim que funciona bem, né? Que ele chama de virtude, né? Isso é ética, né? Mas a ética é maleável, então... Não, o que é a virtude, né? A ética é virtude, né? O cara ser moderado é virtuoso, né? O cara que é justo é virtuoso. Ainda assim, quanta merda deu, sabe? Porque assim, não adianta eu ser virtuoso e tu não for.
Mas o que eu quero dizer é que, tipo, a virtude ou ética, ou uma coisa dentro da outra, ela é maleável, ela é subjetiva, porque Sim, não é perfeita. aí por isso a gente entra na questão de cultura e como as coisas mudam ao longo do tempo, que para mim, por exemplo, ter 7 mulheres é algo antiético, é algo não é Injusto. algo correto. Agora, para certas culturas, como na questão dos muçulmanos, né, do Islã, é normal o cara ter 7 mulheres. Então, imagina isso, cara. Eu tô lá no meu planetinha, tá? Criei É. minha sociedade, daí o cara ali acha que uma mulher só pra ele não é normal. Ele E quer ter outra, 7. né? E aí ele vai Imagina lá e se. cria a sociedade dele com 7. Pronto, já criou outra sociedade. Que para conviver com coisas incompatíveis, não tem como. São regras incompatíveis, é inconvertível. E aí não tem solução. A única solução, é tirania. O cara realmente. É o que tu tinha falado antes. É o poder É. absoluto de que qualquer ideia que fuja a minha visão, né? Ao meu. Sei lá, o O que eu meu acho que é escopo o de certo e certo. errado, né? O que É, eu o acho meu... que é certo, o que eu acho que é errado, eu capo. Sei é. lá, eu mato, eu tolho, eu. Qualquer coisa. Ah, Pra essa eu visão não. resolvo. Eu resolvo, né? Exatamente. É a única coisa É que a única. funciona, só que daí tu vai viver no regime tirânico. É a única forma que eu vejo. E esse tirano ali, ele teria que ser uma pessoa praticamente onisciente para conseguir resolver os problemas, entendeu? Até porque o teu próprio subalterno, que tu não vai conseguir fazer tudo sozinho, não É, digo nem onisciente, mas onisciente e onipotente, é que o teu próprio subalterno vai começar a discordar de ti e vai começar a trabalhar por como é que eu vou dizer, por trás de ti e te minar. mas E não por precisa nem isso, ser ele. não, e Pode por ser o isso subalterno que do subalterno. a gente já teve na nossa história vários e vários casos de ditadores que foram assassinados pelos próprios segundo no comando, né? É o caso de César É, com Brutus, por exemplo, lá, né? Então, e o, sei lá, Alexandre o Grande também já se deu mal. então não funciona. Napoleão se fudeu. De qualquer jeito que tu vai tentar fazer, vai dar merda, porque é a natureza humana. Sim. Então. Então a solução, assim, não me resta muitas dúvidas. É, é o que o comunismo tá fazendo, cara. Tem que acabar com a raça humana mesmo, cara. Tá aí. Esse é o problema. Isso a Mas gente, não a minha, né? Só as outras. mas isso a gente faz sem fazer esforço, né? O próprio planeta vai dar conta da gente. Mas É. o que eu tava pensando esse tempo inteiro é que eu ainda não assisti tudo, tá? Eu acho que eu assisti uns 3 episódios só, mas só daquela série lá do The Expanse lá. Uhum. Passa também algumas centenas de anos no futuro, onde o Marte foi colonizado. Tem a Terra, tem Marte e tem o cinturão de asteroides que tem no nosso sistema solar ali, que também tem seria a periferia, sabe? Uhum. E aí tem um embate político-social entre eles. Tipo, Marte é considerado vamos dizer, um país e a Terra é outro, e o cinturão de asteroides é o filho pobre, né? Uhum. E eles não se dão. Aí um tem tecnologia que o outro não tem. É tipo uma guerra fria, que nem tipo Estados Unidos e Uhum. Rússia, na época de 1960 70. Uhum. E eles brigam desse tipo, fazem coisas por baixo dos panos, um põe na bunda do outro, mandam É um diplomata Game pra of Thrones, cá, né? diplomata pra cá, diplomata pra lá, mente aqui, mente ali. E é o que eu imagino é o que vai acontecer também. Se a gente colonizar lá, vai ser exatamente a mesma coisa. A própria genética vai mudar ao passar do Então, tempo por conta da diferença de ambiente. então vamos só recapitular então, Marte. Vamos partir da. A gente tem. Vamos começar. Primeira coisa. É possível ir sim ou não, né? Então. É possível ir. Foi superado os problemas. Sendo possível, vai ser possível criar uma civilização. Essa civilização vai ser igual aqui. Simples, acabou. Eu não sei se vai ser igual. Eu acho que vai Não, de ser corrupção, de semelhante, guerra. porque não deixa É, de ser ser humano, tá ligado? É a mesma é coisa, isso. cara. Isso. Tu pega compara, olha só, Então. vamos comparar os povos, né? Pega o povo africano, asiático, europeu e americano. Qual a diferença? Nenhuma, É. certo? É a mesma coisa. Tu pega e manda uma tripulação pra lá, vamos selecionar os melhores dos melhores dos melhores. Só que existe um problema chamado genética.
tu não tem Uhum. controle sobre o que vai nascer depois. Uhum. Né? Então, por mais que tu tenha mandado 50 pessoas que são os mais brilhantes da nossa sociedade hoje, os Uhum. filhos deles podem ser uns completos imbecis, cara, que tu não tem noção do que vai acontecer. A não ser que tu consiga criar raça pura, né? Não, desse cara aqui só vai nascer um cara da mesma raça, o que não tem mais. E Aí ainda assim. eu vou te recomendar um filme chamado Gattaca, que Hum, fala sobre isso aí que tu tá falando agora, que é hum, uma sociedade utópica, né? Distópica, na verdade, onde uhum, a sociedade conseguiu fazer engenharia genética nos filhos para que só nasçam pessoas extremamente inteligentes e capazes. uhum, E teoricamente, por lei, nesse universo lá, eles não podem discriminar quem nasceu normalmente. Só que discriminam. Tipo, eles fazem um teste de exame de sangue, exame de urina, antes de uma entrevista de emprego, e se tu foi hum, identificado como sendo um parto normal, tu já é discriminado. E uhum, aí, a premissa do filme é que o cara, o ator principal, ele é um nascimento normal. Ele não tem tipo, não é superdotado, não é nada. Ele quer ser uhum, astronauta. E ele ingressa numa empresa uma empresa espacial, tipo a SpaceX, assim, uhum, fraudando o exame dele. Ele tem um amigo que uhum, o amigo dele é ex-campeão olímpico, só que ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E aí esse amigo dele fornece o exame de urina para ele e exame de sangue, acho também, para ele forjar o exame dele. E aí ele uhum. consegue entrar na empresa, ele entra como faxineiro. E aí Ora. nesse meio tempo tem um assassinato lá na empresa e eles começam a investigar. E aí começa a chegar nele, porque começa a pressionar, a fazer investigações mais profundas e testes mais rigorosos e começa a pegar esse tipo de coisa. E a premissa é que no final tem uma história que ele conta o filme inteiro que ele estava nadando com o irmão dele na praia e eles sempre competiam para ver quem ia mais longe no nado, o irmão dele sempre ganhava. E aí no Uhum, final ele descobre que. Porque. Eu tô pulando. Eles sempre competem para ver quem vai mais longe. O irmão dele sempre ganhava, ele quase sempre se afogava e o irmão tinha que trazer ele de volta para a praia. Porque uhum, o irmão dele era nascimento premeditado, tipo, foi uhum, assistido geneticamente. E ele não. Então, no final, ele descobre, né? Ele não, ele conta que a verdade que ele sempre contou para os pais era o inverso, que na verdade quem sempre passava mal era o irmão, ele que tinha que salvar o irmão do afogamento. Só que para uhum, não ficar feio pro irmão e para os pais, ele falava que era o irmão que salvava ele. E aí deixa claro no final que era tudo uma besteira, que na verdade as pessoas são capazes da sua forma, independente de se é assistido ou normal, uhum. e todo mundo é capaz, né? Presumindo que tu tenha vontade de seguir o que tu tem em mente. E, Entendi. e, essa Legal, é, cara. e essa é a premissa que tu tá falando, né? De que seria a solução seria então fazer um tipo de genética que a pessoa nascesse sempre com aquele tipo de Raça pura, não predisposição. tem? Só É, que, só que isso é o que os nazistas pregavam, que é a tal isso. da eugenia, né? Quem é aleijado, quem tem algum problema genético, Não, nem problema nasce. mental, A raça exatamente, pura não tem isso. doença. Aí É. eles castravam as pessoas que tinham essa predisposição, ou matavam os fetos, abortavam, ou qualquer Uhum, coisa assim. uhum, E esse é o tipo de coisa que a gente não pode chegar, porque tu não sabe o que vai acontecer. Vamos dizer, o cara pode nascer, tipo o Stephen Hawking. O cara uhum. tinha. Qual era o problema dele? É um negócio bem raro, cara. Esqueci o nome da doença. É, Mas enfim, o cara nasceu com aquele problema e o cara é um gênio. Então imagina o cara que nasceu com um problema desse e se ele fosse abortado, porque na eugenia dizia para ele que ele não uhum. podia nascer, né? Então, Entendeu? isso é um assunto legal, cara. Eu não quero falar agora, mas assim, quantos gênios morreram e ninguém tá sabendo? Ah, mas enfim. Deixa eu só lembrar. Sobre a diferença da pessoa, vamos dizer assim, modificada geneticamente ou não, o que deu a entender, o que tu me explicou, é que existia uma diferença artificial entre as pessoas. Na tua é daquele tipo. E eu estou desconfiado que vai ser assim também. Agora, aqui tem os vacinados e os não vacinados, né? Sim, sim, vai Então há existir. uma diferença.
E o vacinado é mais poderoso. Mas por quê? Porque eu tô dizendo que é. Mas é porque nunca deixou, né? Nunca tentou colocar um concorrente, né? É mais ou menos como hoje não tem mais esse preconceito, mas eu já ouvi falar assim há, sei lá, uns 30 anos atrás que, sei lá, o homossexual ele não consegue fazer certas atividades que um homem faz, né? Eu até acho que foi piada de mau gosto, na real. Ah, no acampamento ele não sabe fazer um nó tão rápido quanto um cara experiente. Ah, ele não consegue viver sozinho. No fim, provou que era igual. Mas enquanto se acreditava que fazia diferença, e o cara acreditava que isso, aí ele realmente não conseguia, que a gente volta àquele ponto que tu já falou sobre o do racismo, que o cara realmente acredita que é incapaz. Sim. Que não é o meu ponto ali, né? O meu ponto de Marte ali era, não, vamos fazer uma raça pura aqui, né? Aqui não tem, é só não misturar. Agora é pura. Sempre A com B, C com D e nunca misturar. Isso vai justamente ao encontro do que a gente estava falando, de como a propaganda, seja do que for, ela é nociva, né? Uhum, Eu estava vendo um vídeo ontem com a minha namorada, do primeiro ou do segundo, sei lá, do Rock in Rio, na década de 80, 90, não lembro qual uhum, foi a data que começou. uhum, E lembra que quando a gente era testemunho de Jeová, que o pessoal falava que heavy metal era coisa do demônio? uhum, E quando a gente foi crescendo, a gente viu, cara, mas peraí, você não tem noção nenhuma? Até tem músicas que falam exatamente o oposto, né? São tipo, uhum. metal gótico, né? E outra, eu Então, gosto até de ouvir. Por que então, que eu gosto de ouvir essa aí, merda? aí eu entendi, vendo aquele vídeo do primeiro Rock in Rio, eu entendi o porquê. Porque tinha um motivo, não é o cara não tirou da bunda o porquê que heavy metal, metal é Uhum, coisa do demônio. Cara, uhum, a reportagem é da Globo, tá? Tipo, uhum, não é qualquer, não tinha um cara lá qualquer, não, era geral. Tinha gente uhum, fazendo apologia, literalmente, ao satanismo, dizendo que heavy metal era coisa do demônio. E não era uma pessoa, eram umas 20 que apareciam na reportagem, falando que era coisa do demônio, que era. Ah, eu sou satanista, heavy metal é louvar Lúcifer, e não sei o que. E, cara, tu não tem noção das coisas que a gente escutou. Cara, uhum, o vídeo era com teor cômico, né? Mas a reportagem era real. A reportagem era um repórter da Globo que foi para lá cobrir o Rock in Rio. E ficou claro da onde veio a influência para a religião ou para as massas de que o metal é algo demoníaco. uhum. Entende? Então, tipo, não era uma invenção. O Ah, padre, entendi. o pastor, que estava dizendo, não escutem heavy metal, não escutem metal, porque é coisa do demônio. Ele estava falando uma coisa baseada no que ele viu na TV. Uma reportagem das pessoas que estavam lá participando do show. Tipo, não tinha como negar que aquilo estava acontecendo, entendeu? Então, se tu é um fiel debaixo de uma igreja e escutam o pastor falando isso, aí tu viu uma reportagem no Fantástico das pessoas indo lá fazendo os gestos do capeta com, Uhum. com, com desenhos do demônio e falando que é algo para louvar Lúcifer, é óbvio que tu vai acreditar que aquele negócio é do demônio. Ainda mais que o objetivo deles é chocar mesmo, né? Não, Sim, aqui. exato. Então, isso que tu tá falando é exatamente esse tipo de coisa que eu te dei como exemplo agora, que a coisa não tem nada a ver, mas as pessoas Uhum. fazem ter a ver, apesar de que no fim das contas é só uma mentira. Isso não é muito diferente quando tu olha o exemplo do Bolsonaro, assim, né? O que eles estão tentando taxar ele de Sim, nazista, né? E não tem jeito. E tem gente que tá fazendo símbolos de nazista no meio do. Cara, grupo de 3, 5 pessoas, assim, eles vão lá, se infiltram lá no meio, fazem saudação de Hitler, só, faz um só entre sig eles. raio lá. E por uma coincidência incrível, tem um repórter da mesma emissora e viu aquilo, né? Olha só, né? Manifestantes, não sei o que, né? E daí tem lá 5.005 pessoas. É a mesma coisa E, da invasão do Capitólio lá, né? Que apareceu um é, cara com a bandeira, tipo, que é considerada racista lá, sim. no meio de, sei lá, milhares de pessoas, e pronto, aí é um movimento de extrema É, direita, de e supremacia o pessoal cai branca. fácil. Cai Porque faz fácil, a fácil. narrativa, cara. É a mesma coisa do heavy metal ser coisa do demônio. Mesma coisa.
Eu não duvido também que seja coisa do demônio, porque aquilo é caótico, chato, né? Não sei se talvez é por isso, sabe? Pô, não sei, né? Se o cara for músico, ele pode dizer melhor, não tem harmonia, não tem, aqueles termos lá, música. Então, não sei se é com base nisso, né? Pode ser também. Além disso, sabe? Não tem substância, não tem, Aí não tem tem N acorde. coisas que o cara pode falar, né? Eu não sei se tudo isso juntou e prorrogou. Mas convenhamos, né, cara? Essa pessoa que a gente acabou de falar, né? O cara tem que acordar cedo, dormir, como é que é? Vender o almoço para ter a janta. E dorme cheirando esterco, tá ligado? O que que ele entende? Cara, isso é coisa do diabo. Entendi. Então não vou lá. Ele vai aceitar sem pestanejar, cara. Porque o Sim, pastor mas, falou. mas tu vai explicar para ele, olha só, cara, vou te explicar uma coisa complicada, cara. Né? Daí tu conta lá uma história bem comprida e vai dizer, cara, eu tô com fome. É, O que tu tá falando? Sabe? mas Então, se coloca na visão, vamos dizer que o cara, mesmo que o cara seja estudado, nem que o cara, nem vamos colocar os méritos da pessoa que não tem o que comer e tá, sei lá, passando uhum, fome e tá até com problema mental porque não tem o que comer. uhum. É o Se que eu acontece. vivesse, se eu fosse adulto na década de 80 e 90 e presenciasse, fosse religioso naquela época, né? E visse uma matéria dessa, eu ia aceitar com 100% de chance de que aquilo lá era coisa do diabo. Que o que tu viu era real, pessoas dizendo Exatamente. que Pessoas eu sou. falando. É, aham. Não É, tinha como assim. negar. Não tinha como negar. E no fim tu fez da parte um todo, né? Exatamente. Isso aí. E pior, né? E pior, isso foi caso pensado. Alguém, Exatamente. alguém fez pra ter esse fim, assim, não foi? Puta merda, olha só o que eu fiz. Eu só queria mostrar dois loucos lá e olha o que deu. Todo mundo acha que heavy metal é coisa do diabo. Não, E eu não, acho engraçado fazia parte que do plano. eu tenho 37 agora, né? Na época que a gente era TJ, Eu nem sei a minha ainda. eu devia ter uns 5, entre 5 e 12, né? Acho que foi a época que eu saí com 13 da religião. E eu lembro que eu escutei muito isso, né? Que heavy Sim. metal e metal era coisa do Jogos de demônio. videogame, lembra aquele jogo lá do Sim, demônio? mas Qual era o nome daquilo, cara? especificamente o heavy metal, eu escutei muito isso. Nem só dentro da nossa religião, mas fora também, né, de outras igrejas, né, que heavy metal é coisa do Sim. demônio. E precisou de 25 anos para eu ver um vídeo e agora eu entendi da onde veio a Uhum. informação. Porque até então eu falava, esses pastores, com a minha empáfia de adulto, pensava, cara, olha só como eu era babaca. Na época que eu era religioso, eu acreditava que heavy metal era coisa do diabo. Mas peraí, agora que eu vi esse vídeo, eu entendo por que eles falavam aquilo. Né? Tem uma É, razão. e depois que tu assiste o vídeo de Yuri Bezmenov lá, muita coisa se encaixa, né? E isso aí também encaixa aí, faz Claro, parte do plano. claro. Encaixa também. É também um movimento social, também é uma revolta e também pode ser usado como idiota útil. É foda, né, cara? Porque assim, ó, naquela idade a gente é super, super vulnerável, né, cara? Por mais que a gente tenha ou tivesse, assim, um intelecto muito apurado, tu ainda é uma criança, sabe? Tu Falta consegue experiência, né? mais, tu consegue saber, cara, isso não me cheira bem. Mas, além disso, tu não sabe, né? Não Não fale adi- com É estranhos. que não adianta. É uma coisa até no RPG, cara. É a inteligência versus o conhecimento, né? Wisdom, né? Intelligence versus Uhum. Wisdom. O cara pode ter inteligência Saber, 25 e Wisdom 1. Então, saber, era o nosso caso, né? A gente conseguia prever muita coisa, né? Entender muita coisa com o nosso intelecto, só que a gente não tinha experiência e não queria arriscar, das. né? Exatamente, a gente não sabia, não tinha como saber. É. Agora, com a nossa experiência, depois de ter passado, visto muita coisa, a gente consegue ter outra interpretação dos fatos, cara. Aí fica bem mais clara a É, coisa. mas tinha o risco de não ter saído dessa, né? É Sim, só como tu aconteceu com olhar muita gente. os teus, né, nossos parentes acima, né, os mais velhos, assim, que não tem jeito. O que me deixa triste são pessoas que saíram e voltaram, cara. Esse é o pior. Isso que eu não entendo, cara. É,
Tipo, ele saiu por que motivo será, né? Não foi por desilusão, então. Sei lá, é estranho, é difícil, né? É difícil saber. Enfim, É, e aí eu também não estou nem muito mais, hoje não estou mais muito interessado em saber, sabe? Não, eu preciso ir lá e conversar com esse cara. Por que que tu voltou? Ah, tá, vai. Tá. O que que eu posso fazer, né? E é uma coisa tão. E se não sai de uma religião, vai para outra. Se não acredita em alienígena, acredita em fadas, parece sabe? que tem que Muda. ter alguma coisa, senão o cara fica perdido na É. vida e se mata, né? Ou se não é isso, é superstição. Ou é. Sei lá, o gato, como é que é? Gato preto passa debaixo da escada? Não, é tu que passa. Não, tu passa debaixo da escada, o gato preto passa à tua frente, alguma coisa tem que ter. Ah, agora eu não acredito nisso, agora eu É, acredito no demônio. Assim, porra, cara. astrologia, tarô. É, e o cara não consegue olhar aquilo e dizer, pô, mas será que ele tá me enganando? Sabe? Não. Não tem, cara, não tem. Eu sinto muito por esse pessoal, mas não quero fazer parte de um time burro, né, cara? Deixa eu. Acho que a gente pode Encerrar, né? sintetizar uma conclusão, mas eu acho que não tem o que concluir, né? Não, hoje não teve o que concluir, foi mais um. Como é que eu vou A dizer? gente, a gente saiu do Lula para Marte, né? É isso. O que é interessante. Não, Depois, o fato religião em e heavy si. metal, né? Não, o fato em si, cara. Eu quero entender por que o pessoal ainda continua enganado, né? Isso eu quero saber. Agora, que ainda hoje em dia é eficiente conseguir vender voto, comprar votos e passar passar conversa nas pessoas, assim, eu fico de cara ainda como isso ainda funciona, sabe? Com o pessoal do Mortadela e tal. Daí tu vê que o intelecto desse pessoal tá realmente corroído, assim. Esse é o pessoal que vive de Bolsa Família e acha bonito, né? Que nem aquela cidade que eu falei no É, podcast passado que tá lá há 13, 16, 20 anos convivendo com mais de 90% do e 80%, você né? acha. Do pessoal Ele que acha usa que Bolsa tá no Família direito dele. e acha que o Lula é o salvador da pátria. Então, né, não tem o que fazer. Argumento na época do Lula, o dólar tava R$ 2, a gasolina tava dois pirulitros. E ele sai na rua com isso aí, sabe? Sai na rua com esse cavalo de batalha, sabe? E, aí eu fico pensando, uma coisa é ser ignorante, assim, no teu íntimo, né? Agora, deixar explicitar isso para pro mundo saber o que tu pensa e tu tá dizendo uma coisa dessa, cara, pô, isso é um sintoma, assim, de uma doença grave, Isso sabe? chama-se mau caratismo. É. Cara, não importa o que a gente aborda aqui, cara, é um problema. E não tem solução, é impressionante, né? Porque tudo resume E, aquilo que a gente acabou de falar, né? Natureza humana. E aí as pessoas são diferentes. Depende de quem que está no poder, o caráter dela é o que vai valer. Então, e o cara de a mau natureza, caráter, né? a natureza humana, os efeitos dela transcende a raça e o sexo, né? Não tem. Exatamente. Vai ter mau caráter de tudo quanto é tipo. E se vier alguém aí que é o oposto da natureza, né? Sei lá, um Jesus da vida, um Buda, alguma outra entidade aí, vai ser expulsa também, né? Não, que não dá certo, Hoje, cara. hoje em dia, um Dalai Lama, um Buda não ia se criar, cara. É, não é nem dá tempo, né? Sei lá. Vai ser que nem Enfim, aquele vídeo de Jesus, né? O cara ressuscita. Porra, bicho, olha só, tô ressuscitando. O cara vai lá e mata, né? Stop killing Judas. isso tem E que aquela. acontecer. Você tá conseguindo me estressar, hein? Jesus estressado. Ah, cara, esse vídeo é muito engraçado. Então tá, a gente encerra aqui. Eu não tenho mais nada a acrescentar. E. Hoje foi Enfim. mais exposição do que debate, né? Eu não sei. Algum vídeo nosso a gente debateu, a gente meio que concorda, né? Debate, modo de falar, tô falando mais É, foi mais exposição de ideias do que de opinião, né? Eu acho, é, né? Não sei, porque normalmente a gente pega notícias e dá opinião, e agora foi mais uma ideia, né?
de coisas que podem acontecer, aconteceram, vão acontecer. E isso já mostra como é que não ia funcionar, né? A pessoa, se, sei lá, a gente tivesse ideias assim, 100% de divergência, assim, né? Não, vamos para Marte. Cara, se a gente Essa fosse fazer do podcast um negócio de debate, colocar uma pessoa aqui para falar ideia contrária só para ter um contraponto, a gente ia pegar um assunto, que, sei lá, vamos falar do Bolsonaro terraplanista e ia ficar falando desse negócio por 3 horas. Aí tu tem que ficar juntando, coletando provas. Mas olha só, aqui ele comeu pastel, mas aqui ele fez isso. Aí a gente só ia ficar procurando fontes, aqui tem vídeos e fontes provando. Não é o foco. E a conclusão, tá mentindo, é um mau caráter, fim. Grande merda. No final tu não convence ninguém, e não é a intenção. Não, e outra, né? A pessoa botar duas pessoas para discutir que não mudam de ideia. No final o cara que então tá escutando... Então é só propaganda? O cara que tá escutando vai aceitar o que ele já aceitava e o cara que não aceitava vai continuar aceitando, é só isso. Aquele debate lá do, como é que é, anarcocapitalista versus comunista, isso, lá no Spotnix. Isso aí, isso. Saiu deles lá uma síntese, não, agora tu me fez pensar. Não, agora eu mudei de ideia, né? Não, a única coisa que fez pensar lá é assim, pô, eu podia ter sido pior, né? Nesse ponto eu até acho que a pessoa pode mudar, sabe? Não tem aquele ditado lá de que se a violência não funciona, não foi aplicada o suficiente? Nesse sentido a pessoa muda, né? Mas nunca para dizer, não, essa ideia aqui eu vou jogar fora, né? Não. Por isso que eu acho que a maioria dos debates são relativamente inúteis, porque o cara que está escutando a opinião contrária, ele já está fechado para aquela opinião, ele não vai entender, não vai assumir aquela opinião. Então, o melhor que a gente faz é dar uma opinião, vamos dizer, sem debater, porque fica ao aberto, que o cara que quer escutar, não quer, não vai ter a gente não vai se incomodar, tu não vai se incomodar escutando, e não dá tudo certo. E outra, o cara tá realmente debatendo, sendo honesto? Não, eu quero debater com vocês. Aí no fim, trolei vocês, eu não queria debater, só queria fazer propaganda aqui do Lula. Deixa eu fazer a propaganda do meu canal aqui. Exatamente. Então, quando eu vejo aqueles debates ali na Jovem Pan, pelo menos na verdade eu vejo lá do Paulo Figueiredo com... não sei. Mas tem um cara lá que quando eu vejo ele, já sei que ele vai falar mal do Bolsonaro, sabe? Cara, eu nem sei o nome do cara. Mas ele sempre faz a mesma coisa. Eu tô ligado. Aí, assim, mas por que eu vou assistir o cara? Então, assim, eu fico pensando, quem é que consome esse produto, sabe? Porque não faz sentido eu assistir aquilo. Porque, se o Paulo Figueiredo falou alguma coisa, eu sei que o outro vai falar o contrário. Assim, meu Deus, eu não preciso ouvir ele, sabe? E às vezes o cara fala o contrário só por falar o contrário, não porque não tem uma lógica. Não, eu preciso dar um contraponto que é contrário ao que o cara acabou de falar, mas não tem lógica, eu vou ter que falar mesmo assim. E o Paulo Figueiredo, pelo menos, eu gostei do debate dele. Por exemplo, teve um negócio que ele estava falando sobre o apartamento. A gente falou disso também lá, o apartamento do filho Bolsonaro lá, né? Ele falou que, tá tudo certo, mas tem uma coisa que eu só achei estranho, que é como ele conseguiu juros tão baixos, né? Como é que ele conseguiu lá conversar com, não sei como é que se fala, se é o gerente do banco. Daí ele tá com um ponto bem específico e deu, né? Acabou, é isso? Não, mas aí o outro não, o mundo tá acabando e o outro tá comprando mansão. É aquele negócio, tá, e daí que ele Diogo Schelps. E daí que ele comprou uma mansão de 6 milhões, eu quero saber se ele comprou licitamente. Tem que investigar se ele comprou de forma lícita. Eu caguei pra se ele comprou ou não, eu quero saber se ele comprou legal, né? O resto é irrelevante. Mas esse legal, eu quero saber se é legal estilo Venezuela, assim, que o cara compra legalizado um país, assim, não, tá aqui, ó, tudo dentro da lei, né? Não, mas essa lei que foi tu que fez, mas, né? Também tem esse ponto aí. Exatamente. Eu só queria lembrar do vídeo, mas é isso, cara. Por mim deu. É isso aí.